de 2008 bastante importante, um crescimento de 5,1% do PIB, todos os indicadores econômicos, sociais com desempenho bastante relevante, mas a partir da omissão do Banco Central americano em relação ao Lehman Brothers e passou para o mercado do sistema financeiro que havia uma escolha de quem poderia se salvar e quem não se salvaria, com aquela decisão você estabeleceu um efeito em cadeia no sistema financeiro, um pânico generalizado, uma crise de confiança se agravou profundamente e a partir daquele episódio nós temos uma crise financeira global, uma crise econômica global e o Brasil é imediatamente atingido de todas as economias internacionais. De lá para cá só 2 países tiveram uma pequena taxa de crescimento positivo. Todos os demais países da economia mundial tiveram, especialmente no final do ano passado, taxas negativas de crescimento. Acho, no entanto, que a crise americana é uma crise que tem elementos estruturais. A crise dos países desenvolvidos ela é muito mais profunda do que uma parte importante dos emergentes, no qual, entre eles, a gente situaria o Brasil. É uma crise estrutural que os Estados Unidos vinham consumindo muito mais do que produziu há muito tempo. E basicamente financiaram essa estrutura poderosa de consumo com uma engenharia financeira extremamente sofisticada, os derivativos, capacidade de atração de poupança do resto do mundo, e com isso eles financiavam o déficit de transações correntes, que nos últimos 5 anos foi de 4 bilhões e 700 bilhões de dólares. E esse déficit de transações correntes e esse consumismo, marcado por um endividamento muito grande das famílias, as famílias americanas têm um endividamento médio de 1,4 vezes a renda média disponível no ano. Ou seja, as pessoas devem mais ou menos 1,5 vezes o que esperam ganhar ao longo de um ano. E o endividamento e o déficit gêmeo, déficit público, o déficit de transações correntes da economia americana, o endividamento da sociedade, das empresas, quer dizer, esse poderoso instrumento do crédito é o que sustentava esse consumo crescente. E essa engenharia financeira e todo esse sistema, que eu acho que foi marcado pela ausência de prudência, por falta de transparência, por mecanismos de controle, por uma alavancagem absolutamente irresponsável, acabou. E a base produtiva americana, apesar de ser uma economia extremamente dinâmica e muito eficiente em muitos setores, ele perdeu, os Estados Unidos perdeu ao longo da história recente uma parte da sua indústria manufatureira. Por exemplo, eles perderam competitividade até em automóvel, porque eles foram quem iniciaram no planeta. A gente tem 90 anos, é uma empresa pré-falimentar. Portanto, a crise americana, não sei se é o L, que muitos analistas dizem, não é o V, seguramente, acho pouco provável que seja o U, mas não sei se é um L, mas ela deverá ter uma longevidade muito maior do que as análises apressadas e assodadas que podem aparecer num momento como esse. E tem um impacto muito importante. E na Europa, o leste europeu desmoronou. O leste europeu era essa crise do que a América Latina foi nos anos 80. Quer dizer, praticamente todo o leste europeu já está em moratória, já está a caminho do FMI. E o FMI, que tinha um fundo de 250 bilhões de dólares, não tem como suportar a demanda que a crise está impondo. E terá que ter um aporte de capital, e acho que é fundamental que se faça rapidamente, porque a agilidade da intervenção do fundo, espero que seja acompanhado também de reformas do fundo. O fundo precisa passar por reformas, mas é muito importante que ele atue rapidamente, caso contrário, a contaminação do sistema bancário europeu vai se agravar, porque eles estão muito expostos no leste europeu, e quase todo o leste europeu está numa situação de insolvência, extremamente endividado, sem reservas, sem condições de enfrentar a crise, e países muito expostos ao mercado externo, que são os países que vão mais sentir a crise em toda a parte do mundo. E a Ásia, o Japão, que já havia com uma taxa muito modesta de crescimento, um quadro quase de estagnação econômica, também foi duramente atingido, e todos os chamados tigres asiáticos sofreram brutalmente. 2 comentários ainda sobre esse cenário internacional. Eu acho que é uma ilusão imaginar que a China possa substituir o papel que a economia americana tinha. Na realidade, era um modelo sino-americano. Quer dizer, eles produziam e exportavam, os americanos consumiam. Mas não tem como pegar 38% do PIB chinês, que era o mercado internacional,
e transferir isso para o mercado doméstico. Não há mecanismo de publicidade na China, não tem um sistema de crédito pulverizado, e os produtos, as linhas de produção, DVDs, eletrônica, etc., não cabem no mercado chinês, muito menos que a velocidade seria necessária. Então, a desaceleração da economia chinesa é absolutamente visível, e ainda que o país continuará crescendo positivamente, ainda é uma economia muito importante, em torno de 11% do PIB mundial, não tem nem como fazer esse movimento, nem como substituir os 25% do PIB no consumo da produção mundial dos Estados Unidos, nem os 28% da União Europeia. Um segundo comentário também, que acho que é importante. O déficit público americano, que será um cenário otimista, de 12% do PIB, talvez seja mais do que isso, nós estamos falando de 12% do PIB, de um PIB de 25% da economia mundial. O déficit público europeu, que otimisticamente é 10% do PIB, nós estamos falando de 10% do PIB, de 28% do PIB mundial. E mais o Japão. Nós estamos aí, no mínimo, 7% do PIB mundial é o déficit público, Japão, Europa e Estados Unidos. O que isso representa? Que o financiamento desse déficit, além do efeito riqueza, que é uma perda da ordem de 32 trilhões de dólares só em bolsa de valores, não há liquidez no mercado, não haverá disponibilidade de recursos para financiar déficits elevados. O que significa que, do meu ponto de vista, isso deve ser uma preocupação do governo brasileiro e dos países em desenvolvimento em relação ao indispensável equilíbrio das contas públicas. Nós precisamos preservar, por quê? Porque o Brasil foi um país que chegou tarde na crise e acho que é um país que vai sair antes. Acho que o país reúne uma série de condições extremamente favoráveis para sair antes na retomada do crescimento. Nós teremos um período de resistência, o Brasil precisa resistir à crise, e nós temos várias linhas de defesa que contribuem para que isso aconteça. Primeira linha de defesa. Nós tínhamos 200 bilhões de dólares, tenho certeza que o Toró deve ter desenvolvido essa argumentação antes da crise, e o Banco Central conseguiu preservar essas reservas cambiais. As aplicações dos títulos brasileiros fez provimento de liquidez no mercado de curto prazo. Nós tínhamos 30 bilhões de dólares swap reverso, na realidade o nosso colchão é 230 bilhões de dólares, e conseguimos manter essas reservas. Além de uma linha de crédito swap que os Estados Unidos ofereceu de 30 bilhões de dólares. Então, pela primeira vez na história, com crises muito menores, nós imediatamente tínhamos um descontrole rápido da taxa de câmbio, e a resposta da instabilidade do câmbio era uma pressão inflacionária, um aumento da taxa de juros, um aumento de carga tributária, corte em gasto público e uma pressão inflacionária. Nada disso aconteceu nessa crise. E mais, o Brasil estabilizou o câmbio, praticamente o Banco Central não tem precisado mais voltar ao mercado de câmbio, coisa que não aconteceu com muitos países, inclusive da região. Nós estabilizamos o câmbio tem voltado lentamente num patamar já relativamente estável, não será o câmbio de antes, e até bom que não seja, dá mais competitividade ao Brasil num quadro de retração forte do mercado internacional, mas o câmbio está relativamente estabilizado.